caiu, a fonte sumiu. Edita, corta, escreve, altera. E não precisa de diploma. Não, essa última parte você já deve imaginar pra quem é, né? Mas eu gostaria de dizer que essa é fake news. E o episódio é exatamente sobre essa profissão que uns amam, outros odeiam, mas que ninguém vive sem. O episódio de hoje é sobre jornalismo. E aqui vamos te contar um pouco sobre o que ninguém fala dessa profissão e o que aprendemos com ela. E eu vou te contar que precisa de diploma sim, tá? Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá, água e a sua pauta e venha comigo em prosa. Tá, vou começar aqui. Olá, pessoal! E para o episódio de hoje, nós temos duas convidadas muito especiais, a Ingrid. Diga olá, Ingrid. Oi, queridas! E a Maria Vitória, ou para muitos, Mavi. Oi, gente! Bem, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo que nós três somos muito suspeitas. A gente vai falar o que ninguém te conta sobre o jornalismo, a profissão que nós escolhemos para a nossa vida. E vamos falar sobre o que a gente espera aí para o futuro, quais são as nossas experiências, o que a gente já aprendeu de bom e o que rolou aí de frustração, se a gente tem medos. Eu já quero perguntar para vocês se vocês sempre souberam que vocês queriam fazer jornalismo e se não, como é que vocês escolheram essa profissão aí? Mavi quer falar primeiro? Posso falar. No meu caso, eu sempre quis fazer jornalismo. Eu nunca tive outra opção, assim. Então, sei lá, desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. Eu acho que era o único curso que contemplava tudo que eu gostava. Então, nunca foi uma dúvida muito grande pra mim, não. E, assim, no meu caso, o que eu queria mesmo era ser rica, né, meninas? Mas a vida não me deu essa oportunidade, não. Assim, brincadeiras à parte, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Até, tipo, uns 2 anos antes de prestar vestibular, eu não tinha, assim, muita noção, né? Porque o meu pai, ele era advogado, né? E ele queria que eu fosse advogada, e minha mãe queria que eu fosse juíza. Tipo, nada a ver comigo, né? Imagina. Ingrid morta amanhã. E aí, quando eu comecei a me dedicar mais, né, pro vestibular e tal, é que eu comecei a pesquisar mais sobre outras oportunidades, porque, pelo menos pra mim, eu sempre tive uma visão muito limitada das profissões. Tipo, direito, medicina e engenharia. Não existia outra coisa que fosse me satisfazer profissionalmente, além, né, desses cursos. Então eu tive que sair um pouco da minha bolha, pesquisar, e então foi aí que eu percebi que eu realmente queria fazer jornalismo, porque, como a Mavi falou, era o único curso que contemplaria tudo que eu gostava. Eu acho interessante porque eu sempre quis fazer jornalismo também, só que eu já tinha essa certeza, mas com o passar do tempo a gente escuta muito aquilo, né? Você vai viver desempregado, jornalismo não dá trabalho, é um trabalho muito difícil, é muito difícil entrar na área. Aí eu, por algum momento da minha vida, quando eu fui fazer vestibular no meu terceiro ano, eu falei, quer saber? Eu vou tentar nutrição. Do nada, assim, não Aleatória, né? não Outro gosto de rolê. química, não gostava de física, odiava matemática, mas eu falei que eu iria fazer nutrição. Aí eu fiz, não passei, eu acho que era um sinal. E quando eu fiz no ano seguinte, eu estava prestando vestibular e eu voltou a bater jornalismo na minha cabeça, né? Porque, poxa, foi anos querendo jornalismo e um ano apenas querendo nutrição. E eu lembro que tinha um professor meu do pré-vestibular que ele chegou pra mim e falou assim: Você gosta de matemática? Eu falei, não. Você gosta de química? Eu falei, também não. Ele falou, então você vai levar a faculdade com a barriga, né? Aí ele falou, cara, para tudo, guarda essas contas aí, essas apostilas de química, de matemática e vai pegar as suas de história, português, porque o seu lugar é no jornalismo. E eu voltei pra casa assim, caramba, quase descobri um novo mundo. E aí eu voltei atrás e hoje em dia me sinto realizada. Acho que não faria outra coisa, simplesmente acho que não nasci pra isso.
Mas ao mesmo tempo rola um medo, né, quando a gente escolhe uma profissão. Vocês já se depararam com algum medo? Vocês têm? Cara, assim, eu, pelo menos, penso da seguinte forma. Tudo, tudo que é novo assusta, sabe? Você não vai sair, você pode fazer, sei lá, direito, engenharia, qualquer curso que você faça, você não vai sair da faculdade, nossa, tipo, ai, SEO de alguma empresa, entendeu? Então, tipo assim, rola aquele medo de você não conseguir, independente do curso. Eu acho que as pessoas também desvalorizam muito, sabe? Outros cursos de graduação e etc. E, cara, Eu assim, acho que principalmente os cursos de humanas, né, de uma maneira Sim, geral, assim, são sim. bem desvalorizados. Os cursos de licenciatura, o curso de jornalismo são muito desvalorizados. A gente vê isso Sim. até quando a gente entra na faculdade mesmo. Alguns professores falam pra gente que vai ser muito difícil a gente entrar no mercado, o que acaba às vezes desanimando a gente, mas eu acho que a gente tem que seguir em frente, porque não se faz uma sociedade só de médicos, advogados e engenheiros, né? Sim. Não, e assim, difícil, tudo é difícil, sabe? A menos que você tenha, sei lá, um pai que seja dono de uma empresa, que te coloque, ou, né, aquele famoso QI, né, que indica. Mas, cara, tudo na vida é difícil. Tudo pra você começar, você vai começar aos poucos. Muitas portas vão se fechar. E em algum momento as coisas vão dar certo. Então, acho que independente de curso, tudo é muito oportunidade e sorte também, né? Não, acho que é isso mesmo. Acho que o fator sorte conta um pouco. Acho que quando você está na faculdade, acho que os estágios contam muito. Às vezes a gente consegue mais rápido, às vezes não. Então, assim, não é porque você entrou numa numa graduação de ciências humanas, que você necessariamente vai ficar desempregado e nem porque você está fazendo engenharia que você vai ter um emprego e um salário maravilhoso. Acho que nada é garantido. Então, acho assim que para quem quer fazer jornalismo ou qualquer outra graduação que Sim. seja desvalorizada pelas pessoas, para a pessoa acreditar, assim, também não adianta a gente fazer uma coisa pensando que vai ganhar dinheiro, pensando que vai ter emprego e a gente, como falaram para você, levar a faculdade de qualquer jeito, ou ter muita dificuldade, ou ser um martírio fazer aquilo ali, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que o único medo que eu poderia ter é de apanhar, né? Porque, assim, ser jornalista hoje em dia não é fácil, assim. E além do mais, é desvalorização, porque você chega, às vezes, você abre a sua internet e no Facebook tem pessoas fazendo textos sobre tudo, matérias sobre tudo, e normalmente essas pessoas não têm o diploma, não são formados, o que mostra cada vez mais que às vezes você não precisa nem ter o diploma para exercer, apesar da gente saber que não é a mesma Na coisa. verdade, você não precisa, tecnicamente por lei, não é obrigatório você ter o diploma para exercer jornalismo, né? Porém, é aquilo, é o diferencial Sim. no currículo. Pois é, a gente passa 4 anos lá na faculdade ou mais, né? E o que que acontece? Chega uma pessoa que às vezes não entende e acaba pegando o seu lugar ou acaba batendo no peito e falando que tá fazendo notícia. E não é assim, a gente sabe que não é desse jeito, tem muitas outras coisas. Mas acho que realmente eu tenho medo sobre a questão da violência. A gente já vê várias histórias de jornalistas que são assassinados, são desrespeitados. Eu, por exemplo, jamais trabalharia com política. Jamais na minha vida. Não, não teria sangue pra isso. Daiane morta Presa, hoje. né? Pois é, Daiane, que isso? Não fala da minha editoria não, hein, Daiane? Me respeita. Presa por agredir tal presidente, tal deputado. Gente, imagina, eu seria presa. Então, são essas coisas assim que eu fico Gente, pensando. tem que ter muito sangue frio pra trabalhar com política e jornalismo, sério. Muita Assim. coisa. Meu Deus. Ai, Deus me livre. Cara, assim, em relação à questão da desvalorização, eu penso assim, todas as profissões têm os seus altos e baixos. Vai ter um momento que uma profissão vai estar em alta, outra vai estar em baixa, uma vai ser mais atacada, outra menos atacada. Eu acho, não deveria ser, não deve ser algo naturalizado, mas eu acho que é algo natural, sabe? Porque às vezes as pessoas não conhecem determinada graduação, aí quando
começam a falar sobre aquilo, todo mundo fica tipo, ai meu Deus, aí começa a ter uma valorização dentro daquela área, né, começa a gerar muito emprego, mas aí começa a saturar e começa a dar aquela desvalorizada, ou alguém daquela área fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu acho que esse tipo de medo, a gente tem que pensar que isso não acontece só com jornalismo, sabe? Isso acontece com diversas profissões. Seja das mais... eu não acho que existem profissões mais importantes que as outras, né? Mas, então, vou deixar, independente da profissão, né? Sempre vai ter essa coisa de... Vai ter aquele boom, a valorização, depois a desvalorização. E, no geral, eu acho que as profissões que lidam com pessoas, todas elas têm certo risco. Porque, gente, as pessoas são muito doidas, né? Então, assim... tudo que você coloca a sua cara a tapa e você se coloca assim mesmo, corre um risco de você receber um feedback negativo ou uma ameaça de morte, né? Uma ameaça de surra. Eu acho que hoje, especialmente, a gente está vivendo um momento complicado, né? Assim, de negação Sim, de algumas coisas, assim, negação da ciência, negação dos fatos. Então, eu acho que hoje é um momento complicado para ser jornalista no Brasil mesmo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a imprensa, o jornalismo profissional, não exatamente o tradicional, mas o jornalismo profissional, é a única saída, eu acho, em termos de informação, sabe? Pra gente combater essa desinformação toda que a gente vive hoje. Eu acho que a saída única e assim, e que não vai ser de um dia para o outro, mas o que a gente tem é a imprensa, é o jornalismo profissional. A gente falou que algumas pessoas acham que não é necessário o diploma, né? Lógico, todo mundo pode produzir conteúdo na internet, mas os nossos 4 anos não podem ser jogados fora, né? A gente aprende técnicas, a gente aprende apuração, né? Exatamente. A gente aprende ética. Então, assim, não é à toa que a gente faz essa faculdade. Então, assim, é difícil ser jornalista e é difícil ser jornalista no Brasil nesse momento. Mas a gente tem que resistir. Não, assim, foi exatamente o que a Mavi falou, cara. Se é realmente isso que você quer, você tem que ter em mente que, principalmente agora, pode ser que piore, pode ser que melhore. Então, tipo assim, eu acho que a gente nunca deve abandonar algo que a gente quer pelo que pode acontecer. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe? Aí, imagina, você quer muito fazer o curso de jornalismo, aí não vai fazer, levando em consideração tudo que tá acontecendo, né? Todo esse cenário. E daí você faz, sei lá, a faculdade de qualquer outra coisa e aí no futuro você se arrepende. Então, tipo assim, se você não fizer, você nunca vai saber se vai ter dado certo ou não. E hoje a gente vai sair daqui desse episódio muito pra baixo, ou a gente vai sair com chá de ânimo, né? Porque a profissão é um pouco dos dois. Mas eu realmente acho que vale pra todas. E uma coisa que foi dita aqui é que a gente lida muito com pessoas. E realmente são pessoas e cada pessoas... Mas aproveitando aí, porque aqui no Entrosa a gente gosta de histórias, a gente gosta de tricotar assuntos e entrosar de verdade. Eu quero saber se vocês têm alguma história aí com fontes e até mesmo experiências positivas e negativas que vocês queiram contar. Assim, eu nunca... A Mavi já trabalhou, né, em redação e tal. Eu confesso, assim, gente, sendo bem sincera, não é algo que eu queira, entendeu? Eu não me arrependo de estar cursando jornalismo, né? Mas hoje eu não me vejo trabalhando em redação, porque é um ritmo completamente... Assim, é completamente fora do que eu idealizava, né? Então, eu amo comunicação, eu amo todas as áreas da comunicação, assim, no geral. Mas trabalhar com redação... E, assim, é uma coisa que eu não me vejo fazendo. Pode ser que um dia aconteça, né? Mas, por hora... Mas eu tenho algumas histórias de curso. Eu acho que isso é uma coisa interessante também, né? Eu acho que hoje a gente enxerga que o jornalismo é muito amplo, né? Eu acho que com a nossa formação a gente pode fazer muita coisa. Se restringir só a redação ou a nenhuma outra coisa. Eu acho que o dia mais engraçado pra mim foi quando eu fiz uma entrevista com a Creuza. Eu não sei se vocês lembram dessa história.
A Creuza que se divorciou do marido, mas o marido não dava o divórcio de Eu jeito nenhum, lembro. eu acho. Que teve Ela ficou toda conhecida uma como mobilização Malicure. social, né? Gente, foi maravilhoso, assim. Eu acho que trabalhar em redação te dá algumas possibilidades de conhecer algumas pessoas e falar com algumas pessoas que você jamais imaginaria que você ia fazer, assim, que você ia conhecer, que você ia falar. Então, pra quem quer, eu acho que dá muito trabalho, assim, muito mesmo. Muito, muito, Mas muito vale a mesmo. pena. Pra quem gosta muito, tem que Tem que gostar gostar. muito, mas vale a pena a E assim, é uma experiência. vida de abnegação, né? Porque você vive pra aquilo, entendeu? Eu acho que é mais questão de escolha, Sim, né? com certeza. Feriado você trabalha, Sim. tá sempre acompanhando várias notícias, tudo que tá acontecendo. Você não pode ficar por fora nunca. E fora o trabalho, apurar. Não pode faltar apuração. Então, tem muita coisa no Não tempo. Não pode, o coração pode. não pode Falta faltar. apuração. Não pode. Mas eu tenho uma das experiências mais legais que eu tive foi ano passado, que eu e a Helena, que já participou aqui, vocês já conhecem também, a gente foi pela primeira vez fazer uma matéria na rua, que a gente tinha que falar sobre a casa onde viveu Monteiro Lobato. E a gente, pelo menos assim, eu nunca tinha feito isso de ir pra rua, de sair entrevistando as pessoas de quiosque, de estabelecimento comercial. Ah, eu morro de Então foi uma coisa que eu vergonha. achei foi muito legal, assim, e tirar foto. A gente se sentiu, assim, umas detetives, porque a gente precisava. A gente seguiu o senhorzinho que fica na casa, ele era um senhor de idades e ele bebia, então foi uma coisa muito Meu Deus. engraçada. E a gente seguiu ele pelas ruas da Tijuca até uma hora que a gente parou pra conseguir entrevistar ele. Eu com o gravador aqui escondido. Ossos do ofício. Não, sim, eu acho que a parte mais legal, assim, como eu falei, eu nunca trabalhei em redação nem nada do tipo, né? Mas a gente na faculdade a gente faz muito trabalho, muitas matérias, a gente apura muita coisa, né? E dá-lhe apuração. E, assim, acho que a experiência mais legal de você ser jornalismo, assim, no geral, é você poder entrar, entre aspas, na vida da pessoa, sabe? Porque às vezes a gente tem uma visão, né, sobre os fatos, até quando a gente pensa em alguma pauta, a gente acaba criando uma visão, né, muito nossa, que é natural, né, já que somos todos seres humanos, e a gente sempre vai fazer as coisas de acordo com a nossa vivência, né, com o nosso olhar do mundo. Mas você poder ter o contato com uma outra pessoa que teve uma outra experiência, então eu acho que a coisa mais gostosa do jornalismo é ter essa troca com as pessoas. E é até engraçado porque você se vê meio que tipo assim, de peito aberto, querendo fazer aquilo, e as pessoas ficam tipo assim, não, jornalista, será que vai mudar alguma coisa que eu vou falar? Ou será que... Sim. E teve até uma vez um trabalho que eu fiz para a faculdade que eu entrevistei o Zé Firmino, né? Um ator negro, né? Ele é muito conhecido por ter feito o Zé Pequeno, da Cidade de Deus. E eu achei muito engraçado que a primeira coisa que ele falou comigo foi tipo assim, olha, por favor, eu vou te dar essa entrevista, só que assim, não muda nada que eu tô falando, entendeu? Porque eu já tive vários problemas com isso, que eu não sei o que. Eu fiquei, gente, mas eu nem falei nada. A pessoa já começa assim. Então, tipo assim, eu acho que ter essa troca, você vê a visão que a pessoa tem do jornalismo, do jornalista, e a perspectiva da pessoa sobre assunto X e assunto Y, eu acho que isso é a coisa mais gostosa, assim. E uma coisa que a gente tem que aproveitar bastante, né? Porque é muito difícil a gente assim, sair da nossa bolha. Então, acho que o jornalismo te permite muito isso. Mas você também precisa se permitir fazer isso. Sim. Mas eu vou contar pra vocês que quando eu fui fazer essa matéria, eu fui com muito medo. Porque anteriormente, no estágio que eu fazia, eu tive que fazer uma matéria com um rapaz que ele tinha um projeto e eu tinha que tirar fotos. E a Helena até foi comigo e depois a gente parou lá no estacionamento da UERJ
Não no estacionamento não, logo na entrada, onde tem tipo um pequeno estacionamento ali, onde os carros ficam parados. Mas estava bem movimentado e a gente já tinha acabado a matéria, já tinha acabado as fotografias. Aí a Helena foi na frente pra ir almoçar, porque a gente não ia almoçar juntos, depois eu ia pra casa. E esse mesmo rapaz que eu entrevistei, ele simplesmente tentou me tocar várias vezes no braço, assim, toda hora que Nossa. ele se aproximava. E eu vivi uma questão de assédio mesmo. Depois o meu telefone para contato que eu entrei com ele, ele mandava várias mensagens. E fora uma situação uma vez que a gente estava almoçando, ele sentou do meu lado no almoço, lá no bandejão. Então, assim, tem esse porém também da profissão e de você ter contato. A gente não espera que você sair para trabalhar e ser assediado enquanto você está fazendo uma reportagem, enquanto você está entrevistando alguém. Sim. Então, é uma coisa muito complicada, muito chata, mas infelizmente nem só de coisas boas também a gente vive numa profissão. Mas, aproveitando essas pautas aí que a gente falou sobre essas questões, né, política e dessas vivências, o que vocês esperam do jornalismo para daqui a alguns anos? Nossa, é... eu acho assim, eu acho que na história mesmo, assim, da humanidade, as coisas são cíclicas, sabe? Então, eu acho que se hoje a gente tá numa situação controversa e difícil da imprensa, como eu falei, eu acho que a imprensa fazer um bom trabalho vai ser a nossa solução, sabe? O nosso remédio. Então eu acho que no futuro a gente vai ter uma imprensa com maior credibilidade e, como eu falei, não só a imprensa tradicional, mas a imprensa profissional de uma maneira geral. Eu acho que é válido todo tipo de trabalho profissional da imprensa, não só dos veículos mais conhecidos, mas a gente tem muitos veículos, muitos jornalistas aí que não são tão conhecidos e que estão fazendo um ótimo trabalho. E acho que para a profissão, de um modo geral, eu acho que os horizontes vão se abrir cada vez mais, assim, para além da redação, para além do que a gente conhece aí como jornalismo mais tradicional. Eu acho que os jornalistas estão ganhando cada vez mais a internet, o design, então as assessorias de imprensa, né? Então eu acho que tem muitas possibilidades aí no futuro. Sim, eu concordo com a Mavi, eu também vejo isso. A gente vive na era da informação, então eu, pelo menos, não consigo pensar em viver nesse século sem uma figura tão importante que é o jornalista. E, e é isso, eu acho que cada vez mais o jornalismo vai ganhar destaque porque é impossível você desatrelar, né, o jornalista da realidade que a gente vive no momento como mundo, né? Uma coisa que eu gosto de ressaltar, e que essa pergunta parece muito aquela de como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 10 anos. E eu, quando eu penso no futuro do jornalismo e no meu futuro, assim, daqui a alguns anos, eu não consigo pensar mais da mesma forma do que quando eu entrei na faculdade, que eu achava que, nossa, eu ia trabalhar numa enorme redação e que eu ia passar o dia inteiro sentada escrevendo. E hoje em dia minha cabeça já é totalmente outra. Eu sou a pessoa que gosta de escrever, eu sou a pessoa que gosta de produzir conteúdo, de editar, então é muito amplo, né? Eu acho que as pessoas não sabem tanto isso, e acredito que eu também não sabia antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade pensando em escrever e tô saindo praticamente pensando em editar, em questões de marketing, que hoje em dia também é muito importante, e depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão de tirar um pouco do estereótipo da profissão. Mas hoje em dia eu também não sei o que eu posso esperar, não, mas eu acho que a gente vai continuar aí nessa crescente. Acho que vão aparecer mais novidades dentro da profissão. E muita gente fala, né, que já vi várias e várias vezes que o curso de jornalismo tem muita chance de deixar de existir, mas eu acho que não, porque você precisa formar quem vai te informar. Então, tem sempre essa necessidade. Então, eu acredito que é uma coisa até um pouco boba,
e que vale até a gente refletir um pouco sobre como a gente enxerga uma profissão que não é tão comentada ou valorizada como a gente acabou de falar aqui em alguns pontos. E já pegando esse gancho, né? Vocês já pensaram em trancar a faculdade alguma vez, assim? Vamos falar sobre frustrações durante o Eu curso. todo dia, né? Não, tipo assim, no geral, eu acho que a faculdade sobrecarrega muito a gente, assim, em diversos sentidos. Principalmente quando a gente tem que estudar e trabalhar. Então, eu acho assim, normal você pensar uma vez ou outra em trancar tudo mais. Né? Inclusive, nessa época de pandemia, eu pensei nessa possibilidade de trancar, porque eu tô me sentindo um pouco perdida e preocupada, né, por ter que fazer o TCC, né, porque faltam pouquíssimas matérias para eu terminar a faculdade, então baixa aquele desespero, tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Porque parece ser muita coisa, né, você fica meio assustado. Mas, assim, acho que frustração, eu nunca tive uma frustração com a faculdade de jornalismo. Pelo contrário, eu acho que me abriu muito um horizonte, tipo, para comunicação no geral, né? Que comunicação, o jornalismo engloba diversas tarefas, como você mesmo falou, a produção, a pós-produção. Então, frustração nenhuma, só. Eu até penso, tipo assim, ai, não sei se hoje eu faria faculdade, mas eu acho que faria sim, porque hoje eu tenho uma outra visão do que é ser uma comunicadora e do que é fazer comunicação e de como eu posso estar inserido dentro desse mercado, que não é necessariamente da forma tradicional. Cara, eu nunca pensei, não. Nunca pensei em trancar a faculdade, não. Mas, assim, hoje eu só penso em terminar, assim. Não existe outra coisa que eu pense na minha vida que não seja terminar a faculdade. Porque, como a Ingrid falou, a faculdade, e isso não só para quem faz jornalismo, pode ser muito, muito cansativa, né? E pode acabar com a sua Sim. mente, assim. Principalmente quando você começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar bem rápido, assim. Sei lá, acho que no quarto período eu comecei a trabalhar. E depois, no meu segundo estágio, que eu fui para uma redação grande, foi muito difícil para mim, assim. Eu trabalhava muitas horas e foi muito difícil conciliar o trabalho e a faculdade. Mas trancar não pensei não, mas hoje eu só penso em terminar, pelo amor de Deus. Aí sim, porque a gente entrou em 2016, aí veio greve, aí depois veio outra greve, depois veio outra greve, aí depois veio pandemia, tipo assim, eu já não aguento mais, Brasil. Para que eu quero descer. Eu só quero terminar isso logo. Sim, e principalmente é sobre essa questão de trabalho, né? Que às vezes a gente só quer focar no trabalho e você não consegue porque você tem que parar e fazer coisas da faculdade. Então é bem complicado. Eu pensei em trancar, sim, mas eu pensei em trancar por um motivo muito bobo. Foi porque eu não conseguia dar conta, não estava conseguindo dar conta no início. E ao mesmo tempo também eu tinha aquela coisa de pegar transporte público. E eu nunca tinha saído pra longe, né? Eu moro numa zona e a faculdade fica na outra zona do Rio de Janeiro. Então, mas foi pra uma coisa muito boba. Mas eu acho que realmente a faculdade, ela consegue te sobrecarregar em relação às outras coisas muito Não, mas fácil. assim, E essa eu acho. relação da distância, eu acho que é algo que interfere muito. E não acredito que seja uma coisa boba, porque, por exemplo, eu morava em São Gonçalo, e a UERJ é aqui no Maracanã. Então, tipo assim, eu tinha que todo dia atravessar a ponte. Às vezes, quando a gente tinha aula às 7 horas da manhã, eu tinha que estar acordada às 4 horas da manhã para poder chegar no horário. Então, tipo assim, você tá cansado, entendeu? De ficar dentro do ônibus, às vezes pegar um ônibus cheio, ter que ficar tipo 1 hora dentro da condução. Tem milhares de trabalhos para você fazer, aí você tem que prestar atenção na aula, fazer anotação, aí tem estágio, então, tipo assim, óbvio que cada um sabe o seu limite, né? Cada um sabe até onde ele pode aguentar. Mas essa situação, assim, é algo que te frustra e que te faz. E muita gente desiste por conta disso. Até porque você precisa pagar passagem, né? Na UERJ tem a bolsa, mas não são todas as universidades que têm. Então, tipo assim, são todas as questões que, tipo assim, isso não seria motivo para eu desistir. Mas, cara, isso é um motivo muito grande. Porque, imagina,
todo dia você tem que fazer 2 horas de ônibus, ainda tem que dar conta da faculdade, tem que dar conta do trabalho. Muita gente que mora sozinha, tem que ir pro pai, pagar aluguel, pagar não sei o quê, pagar não sei o que lá. Então, tipo assim, eu acho que acaba... É porque a faculdade acaba entrando em todas as zonas da sua vida, né? Você acaba sendo sugado por ela. Então, tipo assim, acho muito, muito fácil você querer desistir por qualquer outra coisa. Porque a nossa vida é super dinâmica, né? Sim. E você ainda, às vezes, passa isso tudo e dentro do transporte você pondera e pensa, caramba, vou chegar em casa, vou fazer isso e aquilo, e você acaba chegando em casa morto, assim. Você tá destruído, você não consegue fazer mais nada. E aí que começa o teu rendimento a cair, a sua produtividade em relação aos estudos, aí desce CR, desce nota. Aí vem mais uma frustração, porque a gente sabe que, querendo ou não, é uma coisa que muita gente pode até falar que não importa, mas quando você tem que entrar numa turma e você vê que você vai ficar de fora, você pensa logo no CR. Então, são pequenos pontos que podem acabar frustrando, mas eu não trancaria pelo simples fato de que eu quero acabar também. Eu já tô nesse dilema. Ah, se eu já cheguei até aqui, vamos levar mais um pouco, mas é muito cansativo. E, por exemplo, você não foi, Ingrid, que falou que só pegou uma matéria? Sim, nesse período eu só peguei uma matéria, porque eu tinha que pegar 3, né? E o TCC, só que o TCC eu quero pegar sozinho. Daí só abriu uma das matérias que eu tinha que pegar, então faltam 2 ainda pra eu terminar. Sim, e o meu caso é totalmente oposto, e foi aí que eu descobri a palavra limite, porque eu simplesmente resolvi pegar 9 matérias. E sendo muito sincera, gente, EAD não é fácil. O ensino à distância Não, é não, tipo assim, terrível. 9 matérias no geral, independente do período, é muita coisa. Principalmente se você tem que produzir. Porque normal, eu não sei como são nas outras faculdades de comunicação, né? Mas pelo menos na UERJ, a gente tem que produzir muita coisa. Então, tipo assim, 9 matérias, gente, eu acho loucura. Eu só fiz essa quantidade de matérias bem no início da faculdade, né? Que assim, aí a gente pega muita coisa e Sim, tal. sim. E eu não tava trabalhando, assim, eu me dedicava única e exclusivamente à faculdade e já era muita coisa. Quando a gente tem que Sim. fazer 9 matérias e trabalhar, produzir conteúdo, né? Seja lá o que a gente faça, é muita coisa, gente. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não faço mesmo, recomendo. não. Eu aprendi. E não é a primeira vez que eu faço isso, mas antes tinha sido um pouco mais tranquilo, porque eu também estava no começo, não tinha podcast, não tinha a pretensão, inclusive a gente já pode até começar a falar sobre isso, de entender que eu tinha que aprender mais coisas, né? Eu tinha que estudar marketing, eu tinha que me dedicar mais ao meu curso de inglês, eu tinha também que aprender sobre design, eu tinha que aprender a editar. Então eu não tinha essa visão ainda. Aí agora eu simplesmente pensei, caramba, já estou atrasada em relação à pandemia, o que todo mundo tá, né? Eu não era Cinderela única e exclusiva, mas eu falei, ah não, é remoto, eu não preciso pegar trem, não preciso sair de casa, deve ser tranquilo. Gente, não é. Não é nada tranquilo. E aí eu fui conhecendo um pouco do limite. Mas a gente aqui já falando sobre essas coisas em questão de aprendizado, o que vocês aprenderam aí de importante com a faculdade? Não, tipo assim, eu acho que o que mais importante que eu aprendi na faculdade, que é a primeira coisa assim que não está, que as coisas mais importantes que você vai aprender normalmente não vão estar ligadas à matéria. E tipo assim, eu acho que o mais importante que eu aprendi foi que você precisa ter uma rede de apoio, sabe? Pode ser sua família, pode ser seus amigos. É impossível você conseguir terminar uma graduação sem ter uma boa rede de apoio. Porque, tipo assim, é muita coisa, gente. Não parece tipo assim, ai, nossa, vai ser fácil, vai dar certo. Mas você precisa ter aquilo. Eu, muitas vezes, assim, durante o curso, durante a graduação, tive que recorrer aos meus amigos para me ajudar. A minha família, né, também, para me ouvir. Tinha vezes que eu chegava em casa, né, na época eu morava com a minha mãe, e eu simplesmente chorava, porque eu tava tão cansada, sabe? Tão sobrecarregada, que, tipo assim, eu precisava dividir aquilo com alguém. Então, tipo assim, eu acho que o que mais a faculdade me ensinou foi que eu preciso de outras pessoas para alcançar os meus objetivos, né? E sem a minha família, sem os meus amigos, o meu marido, eu jamais conseguiria estar agora terminando o meu curso.
Então, tipo assim, sozinho. E eu sempre fui muito, tipo assim, muito. Aí eu vou lá e vou fazer, eu sozinha. Então eu acho que essa. Não vejo como uma dependência negativa, eu vejo como algo positivo, porque a gente, em algum sentido, precisa entender que a gente depende das outras pessoas de uma maneira ou de outra. Seja uma pessoa para pegar matéria para você, ou seja uma pessoa para te escutar quando você der um surto, né? Porque faculdade, né? Surtos são comuns, né? Todo dia é um surto diferente, não é mesmo? Então, eu acho que, tipo assim, óbvio que eu aprendi muita coisa com as matérias, né? Principalmente questão da escrita, eu melhorei, tipo, 100%. Mas, assim, uma coisa que eu quero levar, tipo, para todos os âmbitos da minha vida é isso, de que sozinho a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. A gente precisa de outras pessoas, sim. Nossa, isso que a Ingrid falou me contempla 120%, porque assim, eu ainda sou, né, gente? Eu ainda sou uma pessoa é, meio individualista, assim, em algumas coisas, porque eu sou muito assim também de resolver minhas coisas sozinha e tudo mais. E na faculdade, cara, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que tá entrando na faculdade o mais importante não é você ser super popular e ter um monte de amigos. O mais importante é você ter amigos muito próximos, amigos que você leve para sua vida e que estão passando por aquele momento junto com você para ser a sua rede de apoio. Porque assim, como a Ingrid falou, em muitos momentos que a gente não estava dando conta, é o nosso amigo que segura a nossa barra, sabe? Foi a Ingrid, a Sabrina e o Arthur que me ajudaram em momentos que eu precisei, assim como eu os ajudei em momentos que eles precisaram, né? Então, assim, a faculdade realmente te mostra muito isso. E especialmente fazer faculdade na UERJ, eu acho que em termos de cidadania e de aprender sobre a sociedade, sobre a desigualdade, faz muita diferença, assim. Você leva uma bagagem não só profissional, mas uma bagagem para sua vida mesmo, para você ser uma pessoa mais humana, mais solidária, mais cidadã. Então, às vezes é difícil, mas vale a pena. Sim, isso que a Ingrid falou é muita verdade em relação de você ter uma pessoa sempre bom. Eu tive sorte, assim, de ter encontrado a Helena e eu e a Helena, a gente somos muito parecidas. Ela já participou aqui já umas 2 vezes aqui no podcast, então vocês já conhecem ela, ouvintes. E a Helena foi uma base, assim, pra mim, a gente se ajudou muito e até hoje, assim, no IAD, a gente já passou por várias situações. E por muita sorte, o meu namorado, ele também faz faculdade na UERJ, assim, cursos diferentes, mas toda vez que acontecia uma coisa, que eu tava estressada, às vezes ele chegava com um docinho, com uma palha, e era bom. Eu me sentia, assim, mais calma. Então era uma situação boa. Então acho que compensa muito. Eu tenho muita sorte em questão disso, assim, a minha mãe e o meu namorado, eles super me apoiam, os meus amigos também. E é importante, né, a gente ter um apoio também até no que a gente tá fazendo para aquilo ter até um pouco mais de sentido. Embora apoio e aprovação são coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente tem aquela cena de querer cumprir, de querer, nossa, tá sempre produzindo e. Essas coisas aí que todo mundo prega de você tá ali dentro do prazo, só que às vezes o prazo tá longe e a gente já tá com aquilo na cabeça e a gente vai se cobrando, se cobrando, se cobrando, até que vira uma ansiedade, que vira um problema sério. Então foi uma coisa que eu acabei aprendendo na marra, né? Não sei se vocês também passaram por isso. Eu ainda tô passando por isso, né? Inclusive, minha psicóloga, quero mandar um beijo pra doutora Camila, obrigada pelos mimos. Não, cara, assim, eu acho que a pressão no geral, né, deixa a gente com esse sentimento de ansiedade, mas tem algo assim, uma coisa que minha psicóloga falou que eu levo pra minha vida é que você precisa viver o agora pra você viver o amanhã. Então, tipo assim, se você não viver o hoje na plenitude, o amanhã você não vai poder aproveitar. Talvez ele não esteja aqui pra você.
Então, eu acho que não só a faculdade, mas também a expectativa de, tipo, ai, será que quando eu me formar eu vou estar empregada? Ou ai, eu não consegui um estágio, entendeu? Tudo isso acaba gerando uma ansiedade, porque eu, pelo menos, eu sou muito apegada à minha carreira profissional, entendeu? Sempre foi meu sonho ser uma mulher de negócios, uma businesswoman. Então, eu sou muito apegada a isso, tipo, a querer dar o meu melhor. Se eu tô, independente de onde eu esteja, seja um lugar que eu queira estar ou não, eu dou o meu melhor, eu faço o possível e o impossível pra trazer bons resultados. Então, tipo assim, é, tudo isso gera uma ansiedade, sabe? A gente precisa lidar com isso, fazer uma terapia, né? Desabafar com os nossos amigos, com a nossa família, ter a nossa rede de apoio também, que é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa tratar, né? Algumas coisas a gente precisa tratar, porque senão chega também num nível que fica insuportável até pra gente. Porque a gente tem que lidar com matérias, tem que lidar com estágio, tem que lidar com casa, tem que lidar com cobrança. Então, se você não tem, assim, um porto seguro, se você não tem no que se agarrar, você simplesmente surta, né? Não tem como. Eu acho que isso é bem difícil na faculdade, eu acho que porque a gente entra teoricamente para fazer aquilo que a gente gosta, né? Então a gente tem que ser bom em tudo dentro daquilo, mas a gente não tem que ser. Né? Inclusive na faculdade, fazendo o que a gente gosta, lá dentro tem coisa que a gente não gosta também, que a gente não vai ser bom. Então, assim, não é porque eu faço jornalismo, que eu estudo teoria da comunicação, que eu gosto, eu não gosto. Entendeu? Sim. E tudo bem eu tirar 7, tudo bem eu tirar 6, tudo bem eu fazer, sei lá, como é que chama aquela recuperação na faculdade? Não lembro. É essa coisa. Então, assim, porque na escola a gente faz muitas coisas diferentes, né? Tipo, coisas opostas. A gente faz português e matemática. Às vezes a gente é melhor em português e não é tão bom em matemática, mas aí não. Eu escolhi fazer jornalismo, eu tenho que ser bom em tudo dentro do jornalismo. Não, gente. Não. E o jornalismo está aí para provar isso, porque hoje a gente pode fazer coisas muito diferentes dentro da mesma profissão. Eu acho que com o mesmo diploma, né? Porque acho que um ótimo exemplo somos eu e a Ingrid que estamos aqui conversando. Porque assim, a gente faz a mesma faculdade e a gente faz coisas completamente diferentes, sabe? A Ingrid é muito mais do audiovisual, do design, ela gosta muito mais dessas coisas. Eu, logo que eu comecei a trabalhar, eu entrei num jornalismo muito mais tradicional e tudo bem, sabe? Ela é melhor numa coisa, eu sou melhor em outra. E a gente precisa mentalizar isso para quando a gente está fazendo faculdade, né? Pra gente não achar que a gente tem que ser bom em tudo e bom o tempo todo. A gente vai ter altos e baixos e tá tudo certo. Sim, eu ia até falar isso, né? Que eu não. Eu gosto de escrever, mas não vou dizer que, tipo assim, ai, nossa, eu quero trabalhar, né? Escrevendo várias coisas, matérias e tal. E eu me cobrava muito por isso, sabe? Porque, tipo assim, nossa, eu tô numa faculdade de jornalismo e como assim? Eu não gosto tanto assim de escrever, eu gosto de fazer mais outras coisas. Só que depois eu parei pra pensar, tipo assim, cara, se eu tenho todas as possibilidades, por que eu não posso usar elas, sabe? Então, tipo assim, vou usar, vou fazer. Inclusive, atualmente agora, né, eu trabalho com edição de vídeo e criação de conteúdos para redes sociais. E, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Eu gosto disso, eu tenho prazer. Eu amo trabalhar onde eu tô. Acordo empolgada, tipo, uai, meu Deus, você já entrou. Nem sempre, né? Porque às vezes a gente tá só, Jesus na causa, né? Mas é algo que eu gosto de fazer. Então a gente também tem que parar pra pensar nisso, sabe? Você vai fazer faculdade de jornalismo? Ok, mas existe uma infinidade de coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com rádio, não sendo locutor, mas você pode trabalhar com edição de áudio, enfim, televisão. Você pode trabalhar também com edição e com milhares de outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, a faculdade de jornalismo, ela te abre diversas oportunidades para o mercado da comunicação. Então, acho que é porque também as pessoas pensam muito coisa, tipo assim, vou fazer faculdade de jornalismo para ser o William Bonner e a Fátima Bernardes, né? Mas não é bem assim que funciona. E acho que a gente precisa também desmistificar isso. De que, tipo, você vai fazer faculdade de jornalismo para trabalhar na Globo, escrevendo, no jornal, entendeu?
E aproveitar aqui pra gente encerrar, me contem o que vocês diriam para alguém que quer fazer jornalismo. Ih, gente. Então, o conselho que eu dou para quem quer fazer jornalismo, a primeira coisa é se informe sobre as possibilidades que a graduação pode te proporcionar. E para você também não se frustrar e tudo mais. E outra coisa também que eu acho muito importante, independente de curso, é você escolher aquilo que você gosta, né? E se amanhã ou depois você olhar pra trás e falar assim, cara, não é isso que eu quero fazer, tudo bem, sabe? Também você não precisa decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, tipo, aos 17 anos. Se você escolher uma coisa e no futuro você vê que aquilo não é pra você, não tem problema mudar, sabe? Eu acho que a gente se cobra muito nessa questão de tipo, ai, eu preciso saber o que eu quero logo, eu preciso fazer isso por causa do meu futuro. Gente, o futuro pode esperar e cada um tem o seu tempo. Não é porque eu entrei na faculdade de jornalismo e super me identifiquei e trabalho na área da comunicação que isso também vai acontecer com você. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo e tá tudo bem. Então eu acho que esses seriam meus 2 conselhos. É você saber e aproveitar todas as oportunidades, né, que a graduação pode proporcionar e não se colocar tanta pressão se isso não for aquilo que você esperava. Eu acho que o principal pra mim, assim, pra quem vai fazer jornalismo, é a pessoa entrar com a cabeça aberta, sabe? Entrar sem, nossa, eu preciso trabalhar com tal coisa. Lógico que a gente sonha, que a gente tem as nossas vontades, as nossas preferências, mas entrar na faculdade sem se fechar. Porque quando você entra, você vê o mundo de possibilidades que a profissão pode te trazer, né? Então, tá com a cabeça aberta para receber isso pode fazer você enxergar novos horizontes para sua vida profissional. Então, quando você entra para fazer jornalismo com a cabeça mais aberta, sabendo que tem um leque de opções para você, eu acho que é muito melhor. Então, acho que é isso. E eu também queria aproveitar e agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, meninas. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. Um beijo, gente, e até a próxima. E tchau, tchau. Inclusive, ó, fazer aqui meu merchan, eu tenho um canal no YouTube, Ingrid Quintanilha, me sigam no canal. Isso, sigam a Ingrid e quando quiserem convidar a gente para voltar, a gente volta. E foi ótimo, beijos para todos e até a próxima.